Sisteminha que a gente vai fazer, sisteminha bem simplesinho, tá? Eu já separei aqui as funções que o nosso sistema vai ter. Então, o nosso sistema, na verdade, ele vai ser um sisteminha para cadastro de produto, ok? Então, o meu intuito aqui vai ser cadastrar produto. E aí, o que que produto tem? Produto, ele possui o ID do produto, tá? Deixa eu colocar tudo em minúsculo aqui. ID, nome, quantidade e valor. Então, isso aqui são os atributos do meu produto. E aí a gente vai fazer o CRUD com ele usando o PHP, as 4 operações básicas, né? Que eu vou fazer um cadastro, o cadastro, a consulta, a alteração do produto, ok? E a exclusão. Nesse momento, eu não vou focar na interface. Então, a interface pode ser que a interface fique feia, tá? Porque o meu intuito não é a interface, mas a questão funcional. Eu vou tentar trazer também uma evolução do básico até uma abordagem orientada a objeto para isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um projetinho, criar um VirtualHost, para a gente conseguir trabalhar em cima do projetinho e do VirtualHost. Então, ó, vamos criar aqui uma nova pasta, vou chamar ela de aula PW2, ok? E essa pasta aqui, eu vou apontar ela para o meu VirtualHost, igual a gente sempre faz. Então, vamos lá no Observer, a gente vai vir aqui no local, né, localhost, e aí nós vamos criar, então, adicionar um novo VirtualHost. Isso aqui a gente está acostumado a fazer, né? Colocar aqui aula PW2 local, já que nós vamos fazer uma aula local, né? Então, coloquei PW2 local e o diretório aonde nosso projeto vai ficar. Então, criar o VirtualHost. Beleza, VirtualHost criado, reiniciar o DNS para ele entrar em funcionamento, senão ele não funciona, né? Então, reiniciar o nosso DNS aí. Enquanto o DNS vai reiniciando aí, ó, vamos abrir já a nossa pastinha aqui, ó. Abrir ela com o VS Code. E aqui a gente vai criar a estruturinha do nosso projeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é criar um arquivo index, tá? Então, aqui ó, a gente vai adicionar um novo arquivo. Eu vou criar um arquivo chamado de index.php. PHP. Nesse momento também não vou me preocupar com a questão de estrutura do projeto. Então, vou colocar tudo no mesmo arquivo. Depois a gente vai separando. Vamos colocar tudo no mesmo arquivo primeiro, fazer da forma mais básica possível. Depois a gente vai separando tudo, cada um dentro das suas devidas responsabilidades do projeto. Então, a gente pode separar depois em pastas, bonitinho, em arquivo. Nesse primeiro momento, todo mundo vai junto, dentro do index. Aqui dentro do index, eu vou criar a estrutura básica aqui de um HTML, né? Que o PHP, ele junta, né? Mistura o HTML e a programação PHP, só abrindo as tags PHP. Então, a gente vai criar aí o HTML básico aqui dentro. Vou fazer uma conversão aqui para o português do Brasil aqui. E aqui o nome da nossa aula aqui vai ser aula PW, programação para Web 2, ok? Ó, a primeira coisa que a gente vai criar aqui dentro é uma conexão. E a gente precisa, né? A gente vai criar uma conexão com o banco de dados, então. Então, nós vamos criar uma conexão com o banco de dados. Como eu não sou bobo nem nada, né? Já deixei a minha conexão na cola aqui, no PDO. O PDO você tem que decorar a string do PDO, e a qual permite a conexão do driver PDO com o banco de dados. Tá? Então, aqui eu só vou criar um Ctrl+C aqui, já explico para vocês cada um dos pontos aqui, ó. Para a gente estabelecer uma conexão de um arquivo .php com a nossa base de dados usando o PDO, nós precisamos, então, falar qual que é o banco de dados, né? Onde é que se encontra o meu servidor de banco de dados. Então, é o server name, onde se encontra o servidor. No meu caso, é localhost. Eu posso conferir isso aqui com vocês que é localhost. É só abrir aqui o meu AMP. Eu vou vir aqui, ó, PHP MyAdmin, e já vai ver que o PHP, ó, MyAdmin, que é o banco de dados, ó. PHP MyAdmin é a ferramenta que a gente usa para manipular o banco de dados. Ele sobe em cima do VirtualHost, tá? Do localhost. E o meu banco de dados, então, é localhost aqui.
O que mais que a gente precisa? Qual que é o usuário, né, o username do meu banco de dados, né, qual usuário que tem permissão para usar o banco de dados, e aqui qual é a senha do banco de dados, tá? E aí ainda faltou aqui eu colocar, que eu esqueci de colocar aqui, faltou eu colocar também aqui qual é o nome, tá, da minha base de dados. Tá? O nome eu sou obrigado a colocar também, senão ele não vai funcionar. Então só vamos criar o banco agora. Para criar o banco de dados, o script já tá pronto aqui para facilitar. Então, ó, create database e o nome da minha database, ou senão a gente poderia ir pelo novo aqui, ó, clicar no novo aqui. Eu vou fazer por aqui, vai. Aula PW2. Então, esse é o nome da nossa base de dados. Então, ó, acabei de criar uma base de dados aqui. Acabei de criar, não, deu um nome e vou clicar em criar. Então, vai criar uma base de dados. Vou clicar na base de dados e eu vou já aproveitar e rodar o meu create table aqui dentro. Ó. Então, nós vamos criar uma tabela de produtos. Ó, create table, produtos. Não sei se está dando para ver daí, ó. Create table, produtos. Então, o que o meu produto tem? O ID, o nome, a quantidade e o valor do meu produto. Lembrando que o ID do produto ele é um inteiro, ele é apenas positivo, né? Um silent. Então, apenas positivo. Ele é primary key e ele é auto-increment. Então, cada novo produto, um novo código começando a partir do 1. Ok? Então, nós vamos rodar esse comandinho aqui. O engine no DB que a gente colocou aqui, caso a gente fosse utilizar um banco de dados relacional depois, a gente teria que usar, então, o motor InnoDB para ele fazer o banco de dados relacional. Nesse caso, a gente não vai nem usar, mas como é boa prática, eu sempre coloco, já ficou aí. Então, ó, o banco de dados está criado. Agora a gente já tem as condições para apontar para o arquivo, tá? Qual é o nosso banco de dados. Então, ó, vamos lá. Qual é aqui, então, ó? O meu serve name é localhost, o meu usuário aqui, vocês, não sei se vocês viram lá, mas eu estou usando o root, que é o usuário padrão aqui do meu web server, root. A senha, não tem senha, minha senha é vazia, que não usei senha para entrar. E a base de dados é essa daqui. Então, a gente já tem todos os atributos necessários para fazer uma conexão PDO. Então, aqui é new PDO, que é o nosso driver de conexão PDO. Tipo de banco de dados que nós vamos usar, MySQL. O host já está apontado. O DBName, temos que apontar aqui, ó, o DBName, eu esqueci de apontar o DBName, está apontado o DBName, vírgula, qual é o usuário, e o nosso próximo parâmetro aqui é a senha. Observa aqui, ó, que a conexão PDO, ela tem 3 parâmetros, ok? Ela tem aqui qual que é a string de conexão, na string de conexão, tipo de banco, servidor e qual é a base de dados que eu vou usar. O segundo parâmetro, qual que é o usuário que tem permissão. Terceiro parâmetro, qual que é a senha desse usuário. E aí, beleza. Se der algum problema na hora que a gente executar isso aqui, vai dar uma mensagem de erro que a gente setou aqui para os atributos necessários para ele exibir uma mensagem de erro. Então, se der algum problema na conexão com o banco de dados, ele vai cair aqui, ó, a conexão falhou, e vai trazer o motivo pelo qual a conexão falhou. Já dá para a gente testar isso aqui. Vamos lá, então, no nosso virtual host. Vamos lá no virtual host que a gente criou. Vamos testar a aula PW2. Não deu nenhuma mensagem, tá? Quer dizer que a conexão foi bem sucedida. Vamos só simular um erro aqui, ó. Essa senha está errada, tá? Essa senha não é errada, a senha. Então, se a gente executar isso aqui agora, ó, observa aí que ele já deu um erro, ó, tá? Não foi possível acessar, né? O usuário root, ó, password. Tá? Então, já deu um erro. Então, ele está funcionando a nossa conexão. Tá? Eu até gosto sempre de simular um erro para verificar se está pegando mesmo, quando dá erro, né? Então, está funcionando a nossa conexão. Próximo passo agora, aqui, é criar um formulário bem simples para cadastrar produto. Vou colocar aqui um H1 aqui.
Quase escrevi errado aqui. Ó, cadastrar produtos. Então aqui, ó, para cadastrar produtos. O ID eu não preciso, porque o ID é autoincremento, então eu vou precisar apenas dos dados do meu produto, né? Quais são os dados que eu tenho para o meu produto, que é nome, quantidade e valor. Então, não vou me preocupar com a aparência aqui, eu vou criar um form apenas só para me dar essa função aí. A ação, eu não preciso apontar, porque vai ser para o mesmo formulário, então não precisa apontar a ação. O método que eu vou usar é o método post. Lembra a diferença do post? Get vai pela URL, os dados que estavam no formulário. O post não. O post, os dados eles vão por submissão e ficam ocultos da URL. O que nós precisamos aqui? Ó? Nós precisamos de um input para colocar o nome do produto. Então, o type é texto mesmo. E como nós estamos usando o PHP, nós precisamos do name desse componente. O name dele vai ser nome, seria o nome do meu produto. Como eu não vou usar uma label para descrever, eu já vou usar um placeholder aqui, nome do produto. Foco não é a aparência, então vou dar um BR aqui, ó. Já vou colocar os demais campos. Então nós temos que um nome, a quantidade pode ser um type number, tá? Nome, quantidade. E aqui, placeholder quantidade. E aqui o outro aqui vai ser o valor, pode ser um texto mesmo, né? Porque se eu usar o number, não vai aceitar número com casas decimais. Depois a gente pode até fazer um filtro no JavaScript depois para garantir que vai estar no formato correto, mas por enquanto só mesmo o texto. E aqui o valor, o nome aqui vai ser valor. Então eu tenho eu só vou cobrar o conceito só, tá bom? Só vou cobrar o conceito. Então, ó, nome, quantidade, valor, beleza? Agora, que nós temos todos os campos aqui, ó, uma boa prática que eu gosto de fazer, não é obrigatório, mas como são campinhos de text box, né? Olha como que ele vai ficar na aparência, no visual lá, ó. No visual, ele vai ficar como se fosse uns text box, né? Então eu gosto de usar a palavra txt antes para a gente colocar, né? TXT, só tem que mudar aqui, né? Que aqui não é o nome do produto, aqui é o valor. Vou colocar um RS aqui. Só, nesse caso, depois eu vou cobrar apenas o conceito, entendeu? Então depois vão anotando aí o que vocês precisarem aí no momento aí. Depois eu vou cobrar os conceitos aí. Agora, o que mais que eu vou colocar aqui? Vou colocar aqui também um botão, tá? Que vai ser o botão de submeter esse formulário. Então, um input do tipo button, tá? Input type button. E aí o nome, o valor que vai aparecer vai ser cadastra. Quando a pessoa clicar aqui, vai ser, então, a ação de cadastrar. Agora, uma coisa importante aqui é a gente colocar qual é o name desse botão, porque assim que eu submeter esse botão através do name dele, eu vou automaticamente pegar os demais dados que estavam no formulário. Então, imagina assim, ó, você clicou lá no botão cadastrar, eu verifiquei que houve um clique no botão cadastrar, ele passou a existir na hora que clique, e aí a gente pega os demais dados do formulário. Então, é importante colocar um name para ele também, btn, né, de button, btn, cadastrar. Então, nós temos aí todos os atributos necessários do nosso formulário. Próximo passo agora, toda vez que houver, então, um cadastro, eu quero pegar, então, os dados do cadastro e enviar esses dados para o banco através do comando SQL de insert. Então, para isso, a gente vai vir aqui, ó. Nós vamos abrir uma área de PHP, ok? E fechar. Pessoal, por que eu gosto? Eu gosto de abrir o PHP, por exemplo, e cadastrar antes do próprio formulário. Porque você tem que entender o princípio do que acontece. Quando você clica em cadastrar, ok? Ele vai fazer uma submissão para o servidor e ele vai carregar no servidor novamente de cima para baixo e depois que vai
mostrar na tela de novo. Então, quando você coloca o formulário antes, né, as ações de cadastrar antes do formulário, ele vai cadastrar no sistema antes do formulário recarregar na interface para você. Porque, tipo assim, ó, clicou em cadastrar, ele manda para o servidor, é um botão de submissão, ele manda para o servidor, e aí o servidor atualiza, processa todinha a página index novo, depois devolve essa página com o HTML dela. Okay? Então, por isso que eu gosto de colocar a função de cadastrar antes. Então, aqui, a gente vai verificar agora quando que houve um clique no botão. Então, C, ok? Qual é o método que nós estamos utilizando? O método POST, ok? Então, quando houver uma submissão, ela vai ser criada através do método POST. Então, se e set, não? Então, se ele passar a existir através do método POST, tá? BTN cadastrar, o que quer dizer? Ele vai, quando que esse BTN cadastrar vai existir? Somente quando eu clicar nele, que é no momento da postagem ele passa a existir. Então, nesse momento ele passa a existir, e aí eu pego os demais dados. Eu falei das boas práticas e não implementei, né? Ó, nome, aqui, nome, quantidade e valor. Vou usar a palavra TXT antes, ó. Então, vou submeter todos esses dados aqui. Vou pegar esses dados, ó, através de uma variável. Então, aqui, vou criar uma variável. Oi. O get, quando você envia ele... Calma aí, vou mostrar na prática para você. Aguenta aí. Não vai precisar copiar nesse momento. A hora que precisar copiar, eu aviso. Bom? Não, isso aqui é uma variável que eu estou criando, né? Uma variável local, nome. Tá? Eu estou criando uma variável PHP, quantidade e valor, beleza? Então, nesse momento que eu estou criando essas variáveis, assim que eu submeter o formulário, eu quero pegar os dados que estavam no formulário e guardar dentro dessas variáveis. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através do método de envio, que foi o método POST. Então, POST, e aí o POST, ele envia uma array com todos os dados que estavam no formulário. Uma array com chave de associação, né? Que é aquela array nomeada. Então, através da array global POST, na posição txt nome, eu quero pegar um nome. E assim eu vou fazer também com os demais. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui com os demais. Tá? Post, e aqui vou pegar. O que eu vou pegar? Além do nome, eu vou pegar também a quantidade e o valor. Então, vou pegar nome, quantidade e valor. Para dar esse múltiplo clique aqui, eu sempre uso o Alt, né? Pressiono o Alt, e aí você consegue clicar em vários lugares. Então, facilita bastante na programação ali. Então, ó, nesse momento, a gente já tem dentro dessas variáveis, ó, nome, quantidade e valor. E a partir de agora aqui é só montar, então, a nossa conexão PDO. O que nós precisamos depois desse processo? Do comando SQL de insert, não é isso? Nós não precisamos do comando SQL de insert? Então, nós vamos fazer aqui o CMD. CMD. Eu gosto de chamar de CMD porque é comando, né? CMD SQL. Qual que é o comando de insert que nós vamos rodar aqui, ó? Vou até usar aspas simples aqui, porque vou usar aspas simples pelo quê? Não vou concatenar a variável com uma string. Então, vai ser um string completo, já que eu estou usando o PDO. Eu vou fazer o bin value depois. Então, ó, comando SQL para insert, qual é? Vou lá no meu, na minha loja, na minha tabela lá, qual que é a tabela mesmo que eu criei? Foi a aula PW, né? Ó, tabela produto. E vou vir aqui, já vou copiar o comando, ó. Qual é o comando que eu quero aqui? Eu quero o comando de produto, eu quero o comando de insert, ó. Vou copiar o comando aqui, e aí eu já arrumo lá o comando, ó. Eu vou copiar o comando e já arrumo ele. Ó, primeiro, o que nós temos que entender aqui, ó? Que nós não precisamos de todos esses dados. O ID, por exemplo, por que eu não preciso do ID?
ele é auto-increment, né? Eu não vou fornecer ele no formulário, ele é auto-increment. Então, insert into produto, então insira na tabela produto, a ordem de entrada é nome, quantidade e valor, é a ordem de entrada. Vou dar um Ctrl F aqui, eu vou arrancar todas essas chavinhas. Então, insert into produto, na ordem, nome, quantidade e valor. E quais são, então, o nome, a quantidade e o valor que eu vou informar para ele aqui, ó. Aqui eu vou criar uma variável. O PDO permite que a gente crie uma variável string no comando. Então, esse 2 pontos, nome, 2 pontos, quantidade, 2 pontos, valor, na verdade é uma variável string. Então, ele vai ficar um comando, né, um texto, que aonde ele encontrar 2 pontos, a variável na frente, o nome que a gente der para a variável, ele pode sobrescrever isso aí depois na hora da execução. Então, nesse momento, a gente criou o comando. Depois que a gente criou o comando, a gente já tem a nossa variável de conexão. Ok? Aqui. Então, nós temos já uma referência para o PDO. Então, nós vamos pegar essa variável de conexão que nós temos aqui, ó. Ó, variável de conexão. Nós vamos... A primeira coisa que a gente vai fazer é preparar ela. Quando você prepara ela, ela retorna para você, você pode olhar aqui até não, ó, ela retorna para você uma conexão preparada, tá? Uma conexão já pronta para ser executada. Tá? Vai retornar aqui, ó, deixa eu retorno aqui, calma aí, retorno um statement, né? Que é uma conexão preparada. Ela retorna, então, um PDO pronto para ser executado. Vou deixar bem português aqui, ó. CX, né? Vou não colocar com mesmo. Com pronta. Conexão pronta, beleza? Com pronto. E aí, para essa conexão pronta, a gente vai preparar ela com o quê? Com o nosso comando cmd SQL. Então, nós temos já um comando SQL pronto para ser executado. E agora que nós temos um comando pronto para ser executado, nós vamos fazer um com pronto, conexão pronta. E aqui a gente vai fazer o bin value. Opa, bin value. O que vai permitir? Vai permitir que a gente sobrescreva aquelas variáveis string que a gente deixou na conexão. Então, essas 3 variáveis. Vai permitir que a gente sobrescreva ela. 1, 2, 3. Opa, 3. Então, para cada variável que a gente criou aqui, ó, quais são as variáveis? Essas daqui, ó. Primeira variável, segunda, terceira. Primeira, segunda. Não estou conseguindo clicar e selecionar todos aqui. Eu pressionei o Alt para clicar em todas, e aí Ctrl Shift setinha para frente. A primeira não pegou a Jaguarinha. Vou fazer um por um mesmo. Ó. O que nós temos que entender aqui, então? Ó? São 3, né? Então, a primeira, aqui, vai ser 2 pontos. Nome. Ok? E o nome, quem que vai ser o nome? Vai ser a variável onde tem um nome. Ok? 2 pontos. Qual que é o próximo aqui? É quantidade. Aqui, se você escrever errado aqui, ó, ele vai dar problema, porque ele é aquela variável que a gente deixou pronta no comando. Ó, quantidade. A quantidade a gente vai colocar a variável quantidade. Mesma coisa a gente vai fazer com a outra lá, que é a variável valor. Valor, a variável valor, nós vamos colocar, então, aí o nosso valor. Então, nesse momento, a gente fez a mesclagem, vou chamar de mesclagem aqui por lembrar do nome melhor, entre o comando SQL que a gente deixou pronto, ok? Deixou pronto. E aí, nós passamos as variáveis que estavam no formulário para cada uma dessas arrays. Pergunta:
Professor, por que que eu não posso passar diretamente aqui, ó? Por que que eu não poderia fazer isso daqui, ó? Imaginando o seguinte, ó, fazer isso aqui, ó, concatenar já no comando. Coloco, fecho a instrução PHP aqui, né? E já concateno direto aqui. Posso fazer isso aqui? Ó, poder, você pode, ok? Não tem problema. Só que tem uma técnica de hackeamento de site que chama Inject SQL. O PDO ele já tem toda uma estrutura pronta para impedir isso. Então, quando você coloca dessa forma aqui, ó, você cria primeiro uma variável a ser sobrescrita no momento de execução, o próprio PDO vai verificar se não tem comandos SQL tentando se passar por dados para tentar invadir o banco. Então, é uma questão de segurança. Então, isso aqui que a gente faz é mais que uma questão de segurança mesmo. Isso é segurança, tá bom? Então, ó, temos aqui agora a nossa conexão prontinha para ser executado, beleza? E aí nós vamos executar essa conexão, beleza? Como que nós vamos executar essa conexão? Ó, primeiro, chamar aqui com pronta, setinha, aqui, execute. Então, nós vamos executar esse comando aqui no banco de dados, beleza? Então, ó, já nesse primeiro momento, já está preparado, então, a execução do nosso comando. Só vamos fazer um teste aqui. Ó, vamos verificar se deu certo. A gente já salvou tudo, ó. Opa, não salvou não. Agora sim, salvou. Ok? E aí nós vamos executar isso aqui, ó. Aqui. Oi. Bom, para executar isso aqui, gente, vou atualizar. Aqui. Nome do produto. Bola. Quantidade. 5. Valor. R$100 cada um. E vou dar um cadastrar. Ó, eu não coloquei mensagem de erro, não coloquei nada, não coloquei mensagem de deu certo. A única coisa que a gente vai conseguir olhar aqui é se foi para o banco. Então, clicar em cadastrar. Ah, só faltou uma questão aqui, né? O input, ó, o input type button não vai permitir enviar, tem que ser do tipo submit. Se você não colocar o input submit, ele não deixa você enviar ele. Então tem que ser um input type submit para submeter um formulário. Isso aí faz questão, parte lá do SQL. Ó, agora vai, hein? Atualizar aqui, de novo, nome do produto, bola, quantidade, 5, valor, R$100,50. Cadastrar, vamos ver se deu certo. Enviou, como que a gente sabe que enviou? Apagou nosso formulário, tá? Fez a submissão. Vamos lá no SQL nosso lá, vamos clicar em produto. Ó, o produto já foi direto para o banco. Então, o produto foi parar no banco de dados. Se eu fechar meu computador aqui e abrir amanhã de novo, vai estar aqui, porque foi gravado no banco, né? Pertinência de dados agora. Persistência de dados. Pertinência não, persistência de dados. É o produto que foi gravado com sucesso no banco. Dá para a gente lançar uma mensagem na tela para verificar se deu certo. O execute, ele vai retornar para a gente, se a gente colocar o cursor em cima aqui, ó, no VS Code, você vai notar que ele fala o que ele retorna. Ó, ele retorna um booleano. Tá vendo ali que ele fala ali que ele retorna um boolean? Sucesso ou fracasso. Então ele vai retornar. Se deu sucesso, true. Se fracassou, vai retornar, né? Se falhou no comando, vai retornar falso. Então nós já podemos pegar esse retorno aqui, ó, colocar ele dentro do if, ok? Colocar isso aqui dentro de um if, já que ele retorna um booleano. E aí a gente pode usar aqui um alerta aqui. Quer ver como que a gente pode fazer aqui, ó, um alerta? Pode dar um eco aqui e escrever aqui, ó, um alerta JavaScript mesmo, bem simples. A gente pode fazer um alerta JavaScript aqui, ó. Script, ok? Abre e fecha script, beleza? E aqui, script. E aqui dentro do script a gente coloca, então, o nosso alerta.
que vai ser o alert. E aí, dentro do nosso alert, como a gente usou aspas simples fora, a gente usa aspas duplas dentro para facilitar a nossa vida, ok? Produto produto cadastrado com sucesso. Ok? Então agora, quando der certo, produto cadastrado com sucesso. Caso der algum erro, né? Caso ocorra algum erro, a gente pode lançar então um eco, né, de falso aí, erro de cadastro. Ó, erro ao cadastrar produto. Pessoal, é o seguinte, aqui você pode fazer depois uma mensagem bonitinha. Se você estiver usando o Bootstrap, você fazer um modal bonitinho para colocar um modal. Mas aqui, como a gente está só testando mesmo, a gente faz uma mensaginha JavaScript. Vamos cadastrar um novo produto aqui, ó, no banco para a gente verificar se deu certo agora, ó. Nome do produto, bolo, quantidade, 10, valor, R$ 15,99. Cadastrar, ó, produto cadastrado com sucesso, beleza? E o produto foi parar no banco. Consegue, com certeza. Consegue, tem como sim. Só que daí aí é matéria para outra aula, mas dá para você quer buscar de um sistema e cadastrar em outro, dá para fazer uma automatização usando o Python para fazer isso aí, tá? Dá para você usar, assim, tem uma. Aí eu até fiz um sisteminha de cadastro automatizado que buscava um sistema. Eu mandava gerar uma lista de usuários, de pessoas num site que gera isso, e cadastrava no meu banco de dados. Dá para fazer sim, tá? Mas não, é fácil, mas é matéria para outra aula, beleza? Ó, agora, próximo passo aqui, gente. A gente vai fazer agora uma forma de deletar um produto que está no banco, ok? A gente vai deletar um produto, vai excluir o produto do banco. Eu vou fazer de uma forma bem simples, gente, tá? Vou fazer de uma forma bem simples. Então, na verdade, antes de deletar, a gente vai consultar todos. Acabou de cadastrar, consulta todos os produtos, ok? Antes de fazer o cadastro, então, a gente consulta todos. Para consultar todos os produtos, vou colocar aqui um HR aqui. Ó, coloquei aqui todos os produtos cadastrados. E aqui eu vou, todos os produtos cadastrados aqui, vamos criar uma tabelinha, só para bem, uma tabelinha simples, sem estilização também, só para a gente exibir esses produtos, ok? Então, ó, colocar uma table aqui, table, dentro da nossa table, vamos colocar aqui uma TR de coluna, uma TH. Qual que é o primeiro dado que nós temos aqui? Não, temos 4 dados, né? Quais são os dados que o produto tem? ID, nome, quantidade e valor, não é isso? São os dados do meu produto. E aí, só para a gente criar uma tabelinha de consulta bem simplesinha. Esse aqui é o cabeçalho da nossa coluna. E aí, aqui é onde vai aparecer os dados, a gente vai usar, então, uma interpolação com o PHP. E o PHP vai buscar todos os dados cadastrados no banco e lançar para a nossa tabela. Como seria, então, uma linha normal? Ó, uma TR e uma TD, né, que é os dados da minha tabela. Quantos TD eu tenho? 4 TD. Exemplo aqui, ó. Produto 1, nome do produto, bola, que foi o que eu cadastrei. Não lembro da quantidade, mas eu acho que é uns 100. E aqui o valor era R$ 100,50. Então, isso aqui seria um exemplo, ok? Ó, então, isso aqui é um exemplo de uma linha do banco. E assim vai. Ó, como que ficaria, então? Isso daqui, ó. Ficaria assim, ó. Ó, todos os produtos cadastrados, ó.
o ID, o nome, a quantidade e o valor. Está buscando do banco? Não. Só dei um exemplo aqui. Como que eu buscaria isso aqui do banco agora? Vamos fazer o seguinte, ó, nesse ponto aqui a gente abre um PHP, ó, abre o PHP, nesse ponto, beleza? Então, depois que a gente abrir o PHP, minutinho para carga de computador. Sim, sempre. Bora lá, ó. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Aqui, nós vamos pegar a variável que guardou a nossa conexão com o banco, que a gente criou aqui em cima, né? Ó, a nossa variável lá, que guardou a conexão PDO com o banco. Ela é um objeto de conexão que nós temos já apontando para o banco, startado com o banco. E aqui nós vamos fazer o mesmo processo, ó. Nós vamos, primeiro, fazer o prepare dela. Vamos preparar ela. Nós vamos preparar ela com o que mesmo? Com um comando SQL para consultar todos os produtos, não é isso? Então esse comando é bem simples, eu vou até colocar ele direto aqui, ó. Como ele é um consultar todos, eu não vou nem criar uma variável para interpolar depois, ó. Select tudo from o que mesmo? Selecione tudo de produtos. Então esse daqui é o preparo. Então aqui eu vou ter então a minha com pronta. Depois que eu preparo, eu tenho ela pronta para executar. E aqui nós temos, então, a possibilidade de chamar o execute. Ok? Que aí é o seguinte, que é um pouquinho diferente. Se ela retornar true, que deu certo, ok? Depois que executar, a gente vai fazer uma verificação. Então, se true, ok? Se ela retornou true, foi porque ela conseguiu executar. Se ela conseguiu executar, eu vou mandar contar com pronta, contar a quantidade de linhas, ok? A quantidade de linhas. Ó, eu só coloco assim, porque para o PHP zero é falso. Então, se ela retornar zero, já é falso. Mas para quem está começando, para facilitar o entendimento, dá para pensar o seguinte, ó. Se a quantidade de linhas for maior do que zero, o que quer dizer? Quer dizer que tem dados para a gente ler, não é isso? Então, se tem dados para a gente ler, a gente cria uma variável de dados, tá? Que no caso pode ser produtos, que é uma lista de produtos, e para dentro dessa variável produtos, a gente adiciona, despeja aí todos os produtos. Então aqui, pego lá da com, que foi executada, né, está tudo prontinho, eu faço um fetch all, ok? E para verificar se deu certo, né, aqui a gente poderia colocar um else aqui, ó, nenhum dado encontrado, né? Vou colocar um else aqui. Vou até copiar aquele script lá em cima lá que eu fiz lá, ó. Se não achar nada no banco, ele vai falar o quê? Vai dar um alerta lá. Nenhum produto encontrado. Tá? Então, ele vai dar um alerta do script lá avisando que não tem produto no banco. Caso tenha produto, ele vai, então, despejar aqui dentro dessa variável produtos, a lista de produtos. Só para a gente ver se deu certo, ó. Vou dar um vardup aqui. Vardup é aquela função de debug do PHP que a gente usa, ó. Vou dar um vardup em produtos. Então, se ele caiu aqui, é para ter carregado dentro da variável produtos uma lista, então, de produtos. Vamos dar uma olhada lá se deu certo. A gente tem 2 produtos aqui no banco, né? Ó. Vamos lá, deu erro. Produto, e eu coloquei produtos. Select from produto. Tá?
Ó, olha lá, despejou pra gente aqui, ó. Tá vendo que ele despejou a nossa listinha de produtos aqui, ó? Olha que nós conseguimos ver aqui, ó. Olha a nossa lista de produtos cadastrados, ó. Ele jogou uma array para mim com 2 posições. Cada posição da array tem uma array com 8 posições. Se a gente não tratar esses dados, eles vêm dessa forma mesmo. Hoje, eu não vou nem tratar esses dados, não vou criar uma classe. Na verdade, nesse momento eu não vou fazer isso. Depois, se der tempo, a gente faz. Não vou tratar isso, vou pegar os dados brutos do jeito que veio aqui. O que você consegue notar? Cada linha da array tem um produto, ok? Que é marcado, então, pelo ID, pelo nome, pela quantidade, pelo valor, ou se não, pela posição, 0, 1, 2, 3, que é as mesmas coisas, ok? Então, como que nós vamos fazer aqui nesse momento? Ó, vamos vir aqui. A nossa tabela que nós vamos exibir está bem aqui, ó. Ó, a nossa tabelinha está bem aqui. Então, vou dar um Ctrl X nisso daqui. Vou tirar essa tabelinha que eu tinha deixado como um padrão aqui. E eu vou colocar essa tabelinha bem nesse momento aqui. E eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um for each. O que o for each faz mesmo, gente? Ó, o for each faz uma varredura. Eu vou fazer uma varredura em qual variável? Produto. Opa. Vou fazer uma varredura na variável produtos, ok? Cada produto que eu tiver nessa variável P. Então, P aqui vai ser a variável temporária que vai representar cada linha que eu retornei lá. Nesse caso, a gente viu que tinha 2 linhas, né? Então, P vai valer a primeira linha, depois P vai valer depois a segunda linha. Se tivesse 10 produtos, P valeria a primeira, a segunda, a terceira, até o 10º. E para cada vez que ele passar, então, por uma linha da minha tabela produtos, eu vou fazer um echo aqui e eu vou mandar escrever. Vou mandar escrever, ó, via echo na tela. Tá vendo? Vou mandar escrever uma linha da minha tabela. Só que agora, se eu executar desse jeito, ele vai escrever 2 vezes bola, não é isso? Ó, bola, bola. Mas não é bola, bola que eu quero que ele escreva. Eu quero que ele escreva os dados, então, de P. Então, fecha. Ok? Então, fecha e abre de novo. 2 pontos, né, que é a forma como nós usamos para concatenar no PHP. E aí a gente pega, então, da variável temporária P, que guarda a referência dos produtos, né, de cada um dos produtos, eu pego o que eu quero, o ID. Depois do ID, o que mais que eu quero? Então, P. Então, como ele é uma array, ó, então, quando a gente passou ele pelo for each, a gente extraiu a linha. E agora a gente está extraindo posição a posição. Essa linha agora, que é uma array, né, uma array com colunas, nós estamos extraindo posição por posição dela. Vou dar um Ctrl C aqui, já vou aproveitar e vou colocar já em todos aqui. E aqui, o que eu tenho, então, aqui? Eu tenho o nome, a quantidade e eu tenho aqui o valor. Feito isso, a partir de agora, ó, 2 produtos do banco, cadastrar um novo produto aí. Bala. Quantidade, 1.000. Aqui, valor, 50 centavos. Valor 50 centavos. Cadastrar com sucesso. Agora que ele já está atualizando a tabela automaticamente, a gente poderia até tirar essa mensagem daqui, se fosse o caso, tá? Para ele não ficar toda hora enchendo o saco aquela mensagem ali, ó. Comentar ela, só para não tirar, ó. Então agora nós já temos um sisteminha que vai cadastrar automaticamente, ó. Produto, sei lá, quantidade 10, valor 100. Cadastrar, tá vendo?
Bonitinho? Ok? Bom, pessoal, eu estou ensinando a programação, tá? Existe 1 milhão de formas de fazer a mesma coisa. Não é uma única forma, 1 milhão de formas de fazer a mesma coisa. Vocês me perguntaram o que seria, então, a variável delete, né? Desculpa, a variável get, não é isso? Variável get é o que vai, ou quando os dados vão pela URL. Isso é um get. Então, se a gente mudar o nosso formulário para get, ó, se nós mudarmos o nosso formulário aqui, ó, para o método get, o que vai acontecer? Tudo que eu colocar no meu formulário a partir de agora vai parar na minha URL, ok? Ó, exemplo. Observa a URL. Ó, nome do produto, tá? Quantidade do produto e valor do produto. Então, isso, quando você usa via get, vai parar na URL. E aí, depois do interrogação, então, ó, interrogação, ok? Interrogação, depois de interrogação, ele manda, então, para a nossa URL, ele manda, então, os dados que eu, no caso, cliquei via get, ok? Eu mandei via get. Eu vou fazer um esquema aqui para deletar, não é o esquema mais seguro do mundo, tá? É só para mostrar a aplicação do comando delete, de como deletar no banco. Vai ser pelo clique no ID, né? Vamos clicar no ID do produto aqui e vai deletar, tá bom? Então, vou criar um botão delete aqui, que a hora que eu clicar no botão delete, ele vai deletar, beleza? Oi. Tem como fazer verificação. Você faz uma consulta no banco antes de cadastrar, se o produto já existir. Você pode até fazer se a chave, né? Você pode fazer se o nome já existir, em vez de fazer um cadastro, faz um update e altera a quantidade a mais no estoque, por exemplo. Tem como fazer tudo, cara. Tudo dá pra fazer. Tá? Tudo. Ó, agora aqui. Então, olha como que eu vou fazer o delete, ó. Não é a forma mais bonita do mundo, mas é funcional. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar um campo a mais na tabela. Olha lá, olha a ideia. Vou colocar um campo a mais na tabela aqui. Então, eu vou colocar aqui uma TD a mais na minha tabela. Dentro dessa TD, eu vou colocar aqui vou colocar um botão aqui dentro da TD. Botão. Vou ter que colocar o type submit, senão ele não vai. Não, desculpa, botão não. Não vou colocar um botão. Vou colocar para ficar mais fácil ainda, senão vou ter que programar esse botão ainda. Vou colocar um A, que é um link, ok? O que um link faz? Quando você clica no link, ele vai para algum lugar. Aqui dentro do link a gente pode colocar o botão, ó. Vou colocar aqui, ó, delete. Ficou melhor. Olha. Opa, tô indeciso, hein? Excluir. Então eu vou colocar só um excluir ali dentro, beleza? Olha qual que é a ideia, hein? Pega a ideia aí. Como que eu vou fazer esse excluir funcionar? Na outra aula eu ensinei uma outra forma. Sempre ensinei uma função JavaScript. Quando você clicava nela, você passava o ID exato. Esse aqui é um outro jeito de fazer. É mais simples ainda, só que não é tão seguro, talvez. Ó, vou colocar isso tudo aqui dentro do meu outro campo que eu coloquei na tabela. Então, olha como que a tabela vai ficar agora. Só colocar uma TH a mais aqui, senão vai ficar quebrada a minha tabela lá. Olha como que a minha tabela vai ficar a partir de agora. Tem um botãozinho excluir na frente, tá vendo? Quando eu clicar para esse botão excluir, o que eu vou fazer? Vou mandar via get para a URL, o ID desse produto. Como que eu faço isso? Ó, colocando aqui, ó, no link, uma interrogação, uma variável chamada delete, ou o nome aqui não importa, é o nome da variável, tá bom? Uma variável chamada delete,
E para essa variável delete, eu vou passar para essa variável o ID do produto desejado para exclusão. E olha lá como que isso vai ficar, ó. Atualizei. Olha que eu clicar em excluir. Olha o que ele mandou para o URL lá, ó. Delete 1. Tá vendo? Quando eu clicar no outro, ó, clicar no 4 aqui, ó. Delete 4. Como é que ele está mandando pela URL lá? Qual é o produto que eu quero deletar? Então esse é o primeiro passo, entender que ele mandou para a URL o produto que eu quero deletar. Agora que ele mandou para a URL o produto que eu quero deletar, ó, só vamos voltar o form aqui para post de novo, senão ele vai parar de funcionar, hein? Post. Ó, agora que ele mandou então para a URL, a gente vai criar uma função que vai antes de fazer aqui a listagem dos produtos da tabela, eu vou excluir o produto. Então, aqui, ó, antes aqui, ó, de fazer a listagem, tem que ser antes. Por que tem que ser antes? Igual eu expliquei para vocês. Toda vez que você clica em enviar, é quando você faz um link, você está enviando para algum lugar, está submetendo. Ele vai carregar tudo de novo a página e vai mostrar na tela. Se você colocar o delete embaixo, nessa metodologia que eu fiz, ele vai mostrar o produto primeiro que ele vai mostrar o produto que existe no banco para deletar depois. Então ele vai primeiro carregar a tabela para depois deletar o que se pediu. Então ele vai, mesmo que você mandou excluir o produto, ele vai continuar mostrando ele ainda. Só que se atualizar de novo vai apagar. Então eu coloco o delete antes, ele apaga primeiro e consulta depois. Então agora aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, se agora não vou usar mais o método post, vou usar o iSetGet, o iSet, né? Se existir na variável global get, tá? A variável chamada de delete, que foi a variável que a gente criou, ó, e quando a gente clica vai para a URL, ó, tá vendo? Ó? Essa variável aqui, ó. Então, se essa variável existir na minha URL, é isso que eu estou dizendo, ó. Então, se ela existir na minha URL, então eu vou pegar o valor dela. Então, para dentro da variável delete, então, vou colocar assim, ó, a ID do produto, atribua da via get o valor da variável delete. Tem um cifrão mais aqui. Ok? E agora que eu fiz isso aqui, ó, já tenho o ID que eu quero deletar. Agora, o comando é bem parecido com o comando de cadastrar, exceto que, ó, vou até copiar aqui, ó, o comando, como ele é bem parecido, vou mudar só o que eu precisar, ó. Então, delete. Primeiro, o comando SQL agora não é mais o comando insert into. Qual que é o comando mesmo? Qual que é o comando de delete? Você não sabe, é só ir no banco lá, ó. Pega lá o delete. Mas delete, ok? Delete produto where, ó. Delete from produto where o ID do produto vai ser igual ao ID que nós passarmos lá. Então, o comando vai ser esse daqui, ó, delete from produto, onde o ID for igual ao ID desejado. Então, ó, comandinho, esse daqui. Esse é o comando que nós vamos utilizar para deletar um produto. Agora que eu tenho o comando, eu preparo minha conexão, né? Conexão pronta com o comando. Nesse pin value aqui, vamos passar o ID e aí passamos aqui a variável ID. É a única variável que nós vamos fazer o pin value. E aí nós mandamos executar esse comando. E aí, se deu certo, podemos falar que produto
Ó, produto excluído com sucesso. Erro ao excluir o produto. Beleza? Olha lá agora se vai dar certo. Vamos lá. Vou apagar aqui o delete, senão ele vai executar de cara já. Ó, vou apagar o produto 1, ó. Produto excluído com sucesso. Dá um OK. Produto já sumiu. Como os produtos estão sumindo quando é excluído com sucesso, então a gente pode até tirar esse comando aqui, ó. Deixar ele comentado aqui. Nem precisa dele. Só deixa quando dá problema. Erro ao excluir. Quando que vai dar erro ao excluir? Quando você tentar excluir um produto que não existe. Ó, delete 1. Não existe mais, né? Então, na hora que eu der um Enter aqui, ó, mandar deletar 1, ó. Aí ele acabou que, como eu execute, ele executou, só que não retornou nada. Nem mostrou para mim que não tinha o produto. Oi. Como sim? Vai como sim. Quer ver, ó? Vamos cadastrar um novo produto aqui, ó. Colocar aqui 10, 5. Oi? Ó. OK? Cadastrado. Excluir. Oi? Não tem jeito, porque o banco de dados, quando você exclui alguma coisa, ele vai separar, vai tirar aquele ID e vai ficar um buraco ali. Tem como, só que isso é uma operação de banco para realocar todos os IDs. Isso é um problema, principalmente se a gente estiver trabalhando com banco relacional. A gente tem uma categoria que a categoria tem um ID, que depois essa categoria é puxada por vários produtos. Se você excluir aquela categoria, vai ficar um buraco no meio. Se você tentar agora redirecionar todas as categorias, aí vai ter que mexer em todos os produtos que fazem referência às categorias mudadas. OK? Pessoal, então nós fizemos aí o cadastrar e o consultar. E o excluir. O que nós precisamos fazer agora mesmo? Só o alterar, não é isso? Como que nós podemos fazer o alterar agora? E aí? Como que podemos fazer o alterar aí? Fazendo um update. A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. A gente pode criar um novo formuláriozinho aqui. E nesse formuláriozinho a gente coloca os dados, o ID, daí o nome e os dados e manda alterar. Daria para fazer isso automático, né? Cliquei nele, posso abrir um modal e passar os dados pelo modal para alterar. Mas aí vai ficar mais complexo o nosso código e aí a gente não quer fazer isso daí nesse momento, tá bom? Eu não quero aumentar a complexidade de nada aqui não. Então, nesse momento, para excluir, vou criar aqui, excluir não, para alterar, eu vou criar aqui uma área de alteração antes da área de mostrar todos. Então, eu vou copiar isso aqui, ó, Ctrl C. Então, esse daqui agora, ó, nós temos o cadastrar, esse aqui vai ser o alterar. Alterar produto. OK? Nesse alterar produto aqui, que a gente criou aqui, a gente vai colocar um campo a mais para ele. Tá? A gente vai colocar o campo ID agora. A gente vai alterar um produto com ID que já existe. Aqui é number, aqui, txt ID. Poderíamos até fazer um negócio interessante aqui, ó. Poderíamos até fazer um negócio interessante. Ao invés da gente permitir que a pessoa digite o ID,
colocar um drop, sabe um drop down list para mostrar os IDs, daria para fazer isso também, ó. Ficaria até mais interessante, ó. Então, como que a gente pode fazer aqui, ó? No lugar do ID aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar um select. O name dele vai ser ID. Vou colocar ele como TXT. Não é um TXT, mas eu vou colocar como TXT ID. O ID dele eu não preciso. E aqui dentro, como que eu faço para mostrar todos os códigos dos produtos que existem? Alguém tem uma ideia de como que eu faria para mostrar todos os códigos dos produtos que existem aí? Eu poderia colocar, então, options, né? Ele não está fazendo um autocomplete para mim aqui. E aí eu poderia colocar, por exemplo, value. Se pode. Aqui, ó, value. Eu poderia colocar aqui no value aqui, por exemplo, 1. E aqui, 1. E aí, quando a gente fosse executar, ó, iria aparecer aqui, ó. Deixa eu colocar mais um aqui só. Value 2. Então a gente poderia fazer algo desse tipo, gente, ó. Fazer assim, ó. Vou alterar, ó. Você clica aqui e escolhe qual é o produto que você quer alterar. Beleza? Poderia fazer assim. Como que a gente faz para listar todos os códigos aqui? Acho melhor fazer, tipo, daquele jeito que você fez no meu lá. Você lembra que você clicava no botão, daí abria uma outra telinha, você ficava bonitinho, Vai né? aumentar a complexidade. Você acha? Só por isso. Beleza. Pessoal, o Gustavo falou assim, se não dava para fazer de um outro jeito, igual eu fiz lá no projeto dele, né? Você clicava, abria uma telinha bonitinha, modal, e passava todos os dados pro modal. Só que aí a gente usou JavaScript para fazer isso, né? Clicava, identificava qual que era o produto, chamava, passava por parâmetros na função JavaScript e abria o modal. Tem que colocar Bootstrap aqui, aí aumenta a complexidade do código, né? De estilização junto e tudo mais. Aqui eu estou fazendo do método mais simples possível. Ó, aqui nós vamos fazer o seguinte agora. Então, seria assim para mostrar várias opções, né? Mas ao invés, então, de a gente mostrar várias opções, a gente pode fazer o seguinte, ó. Hã? Ele vai mostrar só os que existem aqui, só os que existem. Sabe como que a gente vai fazer? A gente não fez uma função de consultar todos aqui? É a mesma ideia dessa função, ó. É exatamente a mesma ideia dessa função que a gente tem que criar ali dentro, ó. Vai ser essa função aqui, ó. Então, ó, vou dar um Ctrl C nessa função aqui. E vou vir aqui nas opções do formulário, bem onde tem as opções, vou abrir aqui, ó, uma área de PHP. Beleza? E aqui dentro a gente vai colar tudo aquilo lá. Só que eu não quero mais mostrar uma tabela, não é isso que eu quero. O que eu quero mostrar? Uma opção, não é isso? Então, ó, Ctrl C aqui, e aqui eu vou colocar, então, que o que eu quero mostrar é uma opção. E aqui eu quero mostrar, nessa opção, qual é do produto, então, cadastrado. Eu quero o ID dele, e aí eu vou fazer a mesma coisa repetindo aqui. E olha como que vai ficar isso agora, olha que interessante, gente, ó. Olha o que vai acontecer, deixa eu só colocar o primeiro aqui como vazio, o ID, o primeiro é vazio, ó. Olha que interessante aqui agora, ó. Ó, vou excluir um para vocês verem, para vocês notarem que quando você exclui não existe mais, ó. Vou excluir o 3, ó. Excluir o 3.
Ó, excluiu. Ah, você lembra que eu falei de local, da onde a gente coloca as coisas, impacta depois? Então, como a gente excluiu, ó, o excluir, ele está antes. Ó, o excluir está depois. Tá vendo que o excluir ele está aqui, ó. Eu vou pegar esse excluir aqui, eu vou mover esse excluir lá para cima, lá, que daí não vamos ter mais esse problema aí, ó. Então, eu vou pegar todo esse excluir aqui, ó. Eu vou mover ele lá para o começo, né? Depois do comando. Ó, vou mover esse excluir, gente. Aqui, até para antes do cadastrar aqui, ó. Não. Ó, não tem como fazer update de algo que não existe, concorda? Então não seria uma lógica boa. Bom, depende, não vou falar que não é boa, tá bom? Depende. Tudo na programação depende do que você quer, qual que é a proposta, tá bom? Aqui não. Ó, agora, deixa eu só cadastrar um novo produto aqui, ó. Olha, você teria que criar no banco de dados uma tabela de auditoria no banco que fizesse em cima, toda vez que qualquer ação acontecer, um cadastro, um update, qualquer coisa, você pega e joga os dados antigos na tabela de auditoria. E aí você consegue buscar na tabela de auditoria e fazer o restore desse dado aí. Sim, seria essa a ideia. Ó, vou cadastrar o produto aqui, ó. Cadastrar esse produto. Vou cadastrar o produto teste também. Ó, agora, olha só, nesse momento, nós temos aí, ó, todos esses IDs aí. É isso que eu queria saber. Sim, né? 2, 5. Eu acho que eu sei porque que tem 2, 2, quer ver, ó? Eu acho que eu deixei aqui embaixo, ó. Quando eu fiz lá o formulário de atualizar, ó, é isso aqui, ó. Deixei escrito no comando lá. Por isso que tinha 2, 2, ó. Agora tem esses daqui, beleza? Olha só, eu vou excluir o 7, ó. Já não existe mais, tá bom? Então agora tá belezinha. E agora, o que nós fazemos agora? Por exemplo, escolho qual que é o produto que eu quero alterar, mudo os dados dele, escrevo novamente os dados dele e clico aí em alterar. E já era. Então aqui, ó, formulário de alteração. Só que aqui nós vamos mudar, gente, os nomes, tá bom? Então, ó, vamos mudar os nomes aqui, ó. Esse daqui vai ser o ID, para você escolher. O value aqui a gente vai mudar para alterar. E aqui, BTN, nós vamos mudar para alterar. Então, agora, quando clicar no alterar, quando clicar em alterar, nós vamos executar o método de alteração. Então, a mesma ideia do outro, de cadastrar, mesma ideia, não muda nada, praticamente a ideia. Só que assim que a gente clicar, então, em alterar, no BTN alterar, a gente vai fazer o processo de alteração, ok? Então, gente, olha lá como que vai ficar agora, então, o alterar produto, ó. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no cadastrar. Mesma coisa, exatamente igual. Ó, Ctrl C nele aqui. Eu vou dar um Ctrl C nele para facilitar a minha vida no alterar. Ó, antes do formulário, vou fazer o seguinte, ó, antes do formulário, vou vir aqui e vou abrir uma área de PHP, lá antes do alterar, e aqui dentro vou colar toda a função de cadastrar. Só que agora não é mais o botão de cadastrar que a gente vai olhar, é o botão de, ó, BTN alterar, do formulário alterar. Então, a hora que eu clicar nesse botão aqui, ó, botão alterar,
Então, ó, houve uma submissão do botão alterar. Beleza. Quais são os dados que a gente vai pegar dele? Nós vamos pegar dele o ID. Onde é que o ID se encontra mesmo? Ó? No TXT ID. Então, nós vamos pegar, então, ó, o TXT, que é o texto ID, o texto nome, quantidade, valor, e o comando SQL. Qual que é o comando SQL mesmo? Comando de update. Então, vamos lá no banco, lá, ó, pegar o comando de update lá, ó, update. Esse é o comando de update. Então, update na tabela produto, set para produto. Vamos lá na ordem, ó. Set para nome, um novo nome do produto. Set para quantidade, a nova quantidade do produto. Estou arrumando o comando só aqui, ó. Set para o valor, o novo valor do produto, ok? E aí, o where, onde o ID for igual, tá? O ID que nós desejamos alterar. Esse ID. Então, o comando que nós vamos rodar lá é esse daqui, ó. Então, ó, update agora, ó. Fazer um update, o nosso comando agora de alterar é um update. Ok? Update. E aqui, update produto, set para nome. O que nós vamos setar para nome aqui? Para nome, a gente atribui um novo nome. Lembrando que a gente está criando uma variável dentro do comando SQL que vai ser sobrescrita no bin value, ok? Então, para o nome, a gente atribui o nome. Para a quantidade, a gente atribui a quantidade. E para o valor, a gente atribui, então, o valor. Então, nós criamos aqui, ó, variáveis temporárias, variáveis strings, né, que serão sobrescritas no momento da execução, ó. Ele vai preparar lá, ó. Então, nome, quantidade e valor. Onde o ID do produto for igual ao ID que nós vamos informar. E agora aqui, ó, o que nós precisamos mesmo? Nome nós já temos, quantidade nós já temos, valor nós já temos. Nós precisamos o quê? Fazer aqui um com pronta bin value. E aqui nós podemos passar aqui agora o ID, que é igual à nossa variável ali em cima, ID. Ok? E aí, já era. Mandar executar. E aqui, nós podemos deixar uma mensagem produto com sucesso. Ok? Produto alterado de sucesso. Vamos dar uma olhadinha se deu certo. Se deu certo, nós fizemos aí o CRUD. Lógico que bem simplesinho, né? Mas prontinho, ó. Então nós temos aí, ó. Produto 2. Era uma bola e tem 10 produtos no estoque. Então vou alterar. Produto 2. O nome dele vai ser bola Nike. Quantidade de estoque agora vai ser 20. E o valor dele, eu vou alterar o valor dele para R$100. E vou dar um alterar. Produto alterado com sucesso. Parou isso aqui. Vamos dar uma olhada se alterou mesmo, ó. Bola Nike, R$100. Oi? Porque quando aparece o alert, o JavaScript para o carregamento. Imagina que ele está carregando ainda. O JavaScript para o carregamento da página, ela não acabou de carregar ainda, e aí fica o alert. Por isso que é uma boa prática até colocar o alert antes, né, depois de tudo que carregou da DOM, do HTML, depois você coloca o JavaScript. Quando você coloca o JavaScript no meio assim, ó, a página não terminou de carregar ainda e já está em um alert. Então eu posso mostrar para você aqui, quer ver? Ó?
Ó, página tá pronta já, né? Carregada, ó. Inspecionar elemento. A página. Na verdade, eu vou. Deixa eu ver se eu consigo mandar exibir o código-fonte aqui. Ó, esse é o código-fonte, tá vendo? Da página prontinha, tá? Olha o que acontece quando a gente faz o alert, ó. Vou alterar alguma coisa aqui, ó. Ó, o 2, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É que. Aí deu. Como eu mexi lá, ele. Eu não vou conseguir ver isso, porque quando você mexe, ele termina a operação. Mas o que acontece é o seguinte: quando você faz um alert, ele vai ficar segurando enquanto o usuário interagir com a página. Então ele vai segurar o resto do carregamento da página. Ele vai ficar parado a página ali. O servidor já processou, só que o navegador ele vai estar parado enquanto o usuário não interagir. É só por isso, ó. Mas, gente, ó, fizemos o processo completo do CRUD aí. Então, ó, só para a gente cadastrar um produto, bola, Adidas, quantidade de produto, valor do produto. Ó, produto, bola Adidas cadastrado, ok? Beleza. Alterar. Alterar. Nome, bola, ADD, nome, quantidade. Alterado com sucesso. Olha lá, ó. Bola ADD. Então, alterando. Vou excluir, ó. Vou excluir esse produto aqui. Ó, produto excluído. Excluir. Excluir. Produto excluído. Excluir. Então, está excluindo. E nós estamos também, ó, cadastrando, alterando, excluindo. E o consultar é o que está mostrando aqui. Toda vez que a gente cadastra, ele já faz o processo automático de consulta, ok, gente? Então, ó, é isso aí. Prontinho.